você olha o carro do seu colega e diz, rapaz, o carro dele é melhor do que o meu, vou ter que comprar também. Então você foi movido por um tipo de inveja. Você não comprou pela necessidade ou para a glória de Deus. Você comprou porque o outro tem. Então toda vez que você for adquirir alguma coisa porque alguém tem, e essa é a explicação para você comprar, eu queria tanto ter, todo mundo tem, você já está, não vou dizer assim que você pecou, quem sou eu para dizer, mas você já está caminhando, né, num sentido pecaminoso, né? Você já não está com as motivações tão corretas assim. Nós vimos ano passado sobre o pecado da cobiça, sobre o mandamento de não cobiçar, nós vimos sobre a lei de Moisés e nós vimos também sobre alguns exemplos dos livros históricos, como, por exemplo, o pecado de Davi, que cobiçou e desejou ali Batseba, e vimos como foi terrível para a vida dele e para a vida de sua família. Mas olha alguns versículos, ainda no Antigo Testamento, sobre o não cobiçar na literatura de sabedoria. É importante, assim, a gente divide o Antigo Testamento na lei, nos livros históricos, na literatura de sabedoria e nos livros proféticos. É uma forma de dividir. Você tem 4 grandes grupos literários dentro do Antigo Testamento. Então, lá em Provérbios 1,19, fala da cobiça. Só que a cobiça aqui, o mesmo termo hebraico, é traduzido por ganância. Lá em Provérbios 1,19, nós lemos assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ser ganancioso é você cobiçar as coisas dos outros, mesmo que, obviamente, em pensamento. A cobiça aqui é um pecado do coração, é o pecado da mente. Ninguém está vendo que você está invejando ou cobiçando alguma coisa, mas é um pecado terrível, e esse pecado, ele pode te destruir, tira a vida de quem o possui. A gente leu hoje Provérbios 17, e é incrível que é uma leitura difícil. Por quê? Porque cada versículo de Provérbios é uma multidão de ensino. Ali está compactado uma grande quantidade de ensino em cada versículo daqueles. Você tenta meditar, né? O Rodrigo estava lendo aqui, a gente vai meditando, ele já está lendo o outro, nem terminei de meditar no primeiro. O erro não foi dele, é porque é muito conhecimento ali em pouco texto. A mesma coisa é aqui, Provérbios 1,19. O ganancioso sempre vai se dar mal. Se você é movido por esses desejos impróprios e pecaminosos, resultado é a morte. Ainda em Provérbios, pensando no 10º mandamento, não cobiçar, na literatura de sabedoria, Provérbios é um dos livros da literatura sapiencial da Bíblia. Olha Provérbios 6, verso 24, diz assim: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Então, como é que você se guarda deste pecado do adultério? Começa na mente e no coração, é o que o Senhor Jesus falou. Se eu pensar em outra mulher que não seja minha esposa, eu já adulterei. E aqui é dada a estratégia: não deseje no teu coração a tua formosura. Essa parte de Provérbios já nos ensina sobre pornografia, porque se você vê pornografia, de qualquer ordem que seja, isso já está levantando no seu coração desejo e cobiça por outra mulher que você nem conhece, que está naquela imagem, ou por outro homem que você nem conhece, que está ali naquela imagem. Às vezes a gente pensa que a pornografia é só para os homens, né? Para as mulheres também, e para os crentes não deve ser de forma nenhuma, obviamente. Então, esse texto trata exatamente disso: não coloque seus olhos em outra mulher, em outro homem, você nem olha. Por quê? A imagem vai ficar na sua mente e certamente vai lhe levar ao desejo da cobiça, que é pecado. Nem te deixes prender com as suas olhadelas. Então, a ideia de um olhar para o outro. Então, até isso nós temos que ter muito cuidado, como nós vamos olhar para as pessoas. Não estou dizendo que todo mundo tem que andar, protegendo, não é assim também.
Mas nós temos que purificar o nosso coração e começa purificando aquilo que nós olhamos. Então, esse é um texto contra a pornografia. Pornografia é um terrível pecado, vicioso, como todo pecado se mostra ser, por causa do desejo da cobiça. Então, você tem que realmente lutar. Como é que se vence? É uma disciplina severa. Você deve exatamente não observar nada disso. Se possível, sair de rede social, de YouTube, de Instagram, ou ser monitorado pelo seu cônjuge ou irmãos de confiança, e assim você pode santificar seus olhos e a sua mente. Mas ainda em Provérbios, capítulo 23, verso 3, literatura de sabedoria tem muito a dizer sobre o 10º mandamento. Olha Provérbios 23, verso 3. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Então, tanto o verso 3 e o verso 4 estão ligados aqui. Os delicados manjares se refere a talvez um sonho de consumo que você colocou na sua mente. Aqui são comidas deliciosas, comidas de reis, mas são comidas enganadoras. Ele não está falando nem da questão de ser uma comida sacrificada a ídolo. Ele está falando da questão de você colocar a sua inteligência, o seu esforço para ter condição financeira para comer aquele alimento. Isso pode ser enganoso, porque é um tipo de cobiça, um desejo que muitas vezes não tem tanto sentido para a vida dos crentes em Jesus. Temos que ter muito cuidado, e aqui é a cobiça com relação às questões materiais. Não te fatigues para seres rico. Ele está dizendo que é pecado você ter muito dinheiro? Não. Ele está dizendo, não invista todas as suas energias, ficar cansado, exaurido, para você chegar a ser rico, para comprar essas comidas gostosas e dignas de rei. Né? Você trabalha, você se esforça, todos temos que trabalhar, é lícito, obviamente é legítimo, é a vontade de Deus que o homem trabalhe, mas entenda, tem um limite. Tem um limite. Você vai ter que ter tempo, obviamente, para a sua família. Se o trabalho atrapalha isso, então você já sabe que está fora da vontade de Deus. Você tem que ter tempo para as coisas do Senhor, mais especificamente, tudo na nossa vida são as coisas do Senhor. Mas mais especificamente, é ler sua Bíblia, é ter um tempo de oração todo dia, é você ter um tempo para servir a Deus, pregando o Evangelho, fazendo discípulos para Jesus, em algum ministério desta igreja. Então, você tem que ter tempo para essas coisas. Então, se você trabalha e tem tempo para a família e para as coisas do Senhor, né, o lazer com a sua família, ótimo, você está trabalhando da medida correta. No entanto, se você colocou um alvo, né, eu quero comer esse alimento, caríssimo, para isso eu tenho que ter esse valor financeiro na minha conta bancária. Logo, aqui está falando do alimento, mas pode ser um carro, pode ser uma propriedade, pode ser um sonho de viajar o mundo todo, não sei. E nem estou dizendo que é pecado ter essas coisas. O pecado é eu querer ser rico e gastar todo o meu esforço de vida nisso. Eis o pecado. Por quê? Porque eu esqueci Deus. Nesse processo, eu já esqueci o Senhor. Nesse processo, minha família já se perdeu. Então, temos que ter muito cuidado. E aqui é a ideia da cobiça com relação às coisas materiais. E ainda em Provérbios 23, 6, não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Então, como eu disse, cobiça e inveja estão muito próximos. Basicamente, é o pecado semelhante. Então, não tente organizar a sua vida ou fazer as coisas olhando para os outros. Sabe por quê? Porque cada um é cada um. Cada um nasceu numa família diferente, e até irmãos que nasceram na mesma família também são diferentes, têm perspectivas diferentes, projetos de vida diferentes, então você não pode ficar se baseando nos outros. Eu sei que a gente acaba fazendo isso inconscientemente, mas não deve ser o nosso projeto de vida. Você tem que se basear no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele coloca para você, certamente nas suas orações, né, na sua leitura da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus, de uma forma sobrenatural, fala aos nossos corações. Isso acontece sim,
E aí você vai entender o seu projeto de vida, o seu plano de vida, como você vai dedicar a sua vida ao Senhor, que vai ser diferente de outra pessoa. Eu dediquei no ministério pastoral, você vai dedicar em outro ministério na sua vida. Há ministérios comuns, né? Se você teve um filho, você é pai, como eu sou pai, como outro é pai. Nisso a gente tem em comum. As mães, as esposas, é assim que funciona. No entanto, tem os elementos diferentes. Você é mais voltado para uma área, serviço, ou no evangelismo, ou na obra missionária, ou no trabalho com crianças, ou você é aquela pessoa que se dá bem com os outros e gosta de cativar e chamar para enturmar outras pessoas na igreja. Às vezes você não tem essa habilidade de enturmar outros irmãos, mas você é muito bom na área administrativa, porque você é mais calado, mais na sua, você serve a Deus na área administrativa. A ideia é que cada um vai servindo ao Senhor dentro daquilo que Deus lhe colocou, como na metáfora de 1 Coríntios 12, a metáfora do corpo e das partes do corpo. O que não pode é você ter inveja do seu irmão e ser motivado pela inveja ou pela cobiça, quer seja nas coisas da igreja, quer seja nas coisas materiais, no que quer que seja. E lá em Provérbios 24:1 ainda lemos: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Se você tem inveja do homem maligno, o que é o homem maligno? É o não crente. Às vezes você tem inveja do não crente. Como? Mais uma vez, é pensando nas propriedades, nos bens daquela pessoa. Você olha e diz: olha, era para eu ter aquilo ali, por que é que eu não tenho? Esse homem é tão pecador e tem tudo isso, como pode? Eu vou ter também, eu mereço. Aí você se lasca de trabalhar e pode até cometer erros e fazer coisas desonestas para poder chegar no patamar daquele homem maligno. Alguns salmos que também estão dentro da literatura de sabedoria, foram escritos exatamente porque o crente fiel está sofrendo, porque tem pouco recurso financeiro. E o incrédulo, o ímpio, que mente, que rouba, que mata, que faz tantas coisas erradas, está próspero e rico, e nem a gripe pega nele. Aí você que é crente fica: por quê? Por quê? Você fica desanimado, fica triste. Não fique, porque cada pessoa é diferente, Deus tem um plano específico para cada um de nós, e talvez você não entenda porque hoje está na condição em que você está, mas se hoje você está na condição em que você está, não tenha dúvida, porque o Senhor está por trás de tudo isso. O Senhor coordena tudo o que vai acontecer na nossa vida, mesmo que nós achemos que temos liberdade. Na verdade, Deus é soberano sobre cada dia das nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque o Senhor está cuidando de nós e nos protegendo de todo o mal. Então não tem inveja, não deseja as coisas do homem maligno. Essa é uma ambição errada. Na verdade, o mandamento de não cobiçar é um mandamento que fala de ambição. Não tenha a ambição errada. O que está pressuposto nesse mandamento é: tenha a ambição correta. Existe uma ambição correta e que a Bíblia fala dela. Só que esta ambição que gera glórias a Deus, nós vamos ver mais na frente. Vamos observar ainda sobre a cobiça nos profetas. Os profetas também falaram sobre a cobiça. Então, lá em Isaías, capítulo 57, verso 17, nós lemos assim. Isaías 57, 17. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Então veja, Deus se indignou, Deus se irou, porque o povo foi cobiçoso, desejou os desejos pecaminosos. Então Deus ele pune. Deus ele julga, Deus ele condena o povo, o caso aqui foi Israel, que infelizmente desejou o pecado. Jeremias também fala sobre a cobiça. Lá em Jeremias lemos que a cobiça levou Israel à queda, consequentemente ao cativeiro babilônico. Vários fatores levaram ao cativeiro, um deles foi não guardar o sábado, mas outros fatores também estão por trás do juízo de Deus contra Jerusalém e toda Judá ali. Olha Jeremias capítulo 6, verso 13.
Jeremias 6,13, diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Então, o povo como um todo. Óbvio que tinha aqui um remanescente fiel, mas a grande parte do povo naquele período era um povo ganancioso, invejoso, e que estava mais preocupado com as coisas desta terra. O não cobiçar envolve também você não estar apegado às coisas desta terra. Quando você está muito apegado aos bens materiais, você se torna meio que ganancioso. E você começa a ter desejos impróprios. E você não tem a ambição divina, a ambição de que Deus quer que você tenha. Por exemplo, um excelente motivo para você ter uma ambição eu desejo, ambiciono, é o meu grande desejo ser cada vez mais como Jesus. Essa é uma ambição que Deus quer que você tenha. Uma ambição que vem de Deus. Não é ligada aos desejos aqui desta terra. A Bíblia nos orienta a ter certas ambições. Ambições que vão gerar glórias a Deus. E você pode ter ambições materiais também. Não é pecado em si. Mas você tem que entender por quê. Por que você quer ter um emprego que paga melhor? Por que você quer ter um transporte de melhor qualidade? Isso tem que se justificar para a glória de Deus na ótica do Senhor. Quer dizer que eu não posso comprar só porque eu tenho dinheiro? É isso mesmo. Não pode. Só porque você tem dinheiro, comprar o que você quer. Posso sim, pastor. Eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quero. Tudo bem. Aí é com você. Eu não vou dizer como você vai gastar o seu dinheiro. Mas o que a Bíblia nos orienta é que nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Inclusive, como administramos os nossos bens. Nunca me esqueci, quando estava pregando na conferência missionária, lá na igreja de Iguatu, aqui no Ceará, e teve um momento em que os irmãos fazem perguntas para o pregador. E era conferência missionária. E então, um irmão perguntou, por que as nossas igrejas não são mais missionárias? Naquele período, eu nem preguei sobre isso, sobre a resposta que eu dei, mas eu estava lendo e estudando muito sobre a resposta que eu dei. E a resposta foi, por causa do materialismo, ou melhor dizendo, o consumismo dos crentes. Nós, como fruto da nossa sociedade, somos extremamente consumistas. Consumir não é pecado. Mas quando você é levado pelo consumismo, que é uma ideologia, consumismo é uma ideologia, isso é pecado. E o consumismo tem a ver com você consumir ou ter coisas para você se sentir feliz. Essa é a dica. Se você adquire coisas ou bens porque você tem a necessidade de ser feliz e aquilo te traz uma felicidade rápida ali, abra os olhos, porque você pode estar neste pecado, e isso é um tipo de cobiça, de ganância e de desejo impróprio. Mas isso não significa que você vai ser uma pessoa que não vai poder usufruir de algumas coisas desta vida. Claro que vai. Lá em Eclesiastes nós lemos, no capítulo 9, que a nossa porção é desfrutar a vida com a mulher da nossa mocidade, a nossa esposa. É comer, ter momentos com a família, isso é uma bênção. E nós devemos nos alegrar com isso. E se você tiver recursos para se alegrar dessa forma, amém. Graças a Deus, não é pecado de forma nenhuma. No entanto, quando o que orienta a sua vida não é a glória de Deus, você glorifica a Deus quando está com sua esposa, com sua família, quando viaja em família, quando tem momentos edificantes, você glorifica ao Senhor. Mas quando o que está na sua mente é somente os desejos das coisas desta terra, e você não está orientado para a glória de Deus, mas somente para sentir felicidade com as coisas desta terra, então você já está dando um passo para se desviar do Senhor Jesus Cristo. Você acredita que você pode ser um crente desviado dentro da igreja? Pode. Como assim?
Você não está no caminho que Jesus ensinou. Você é crente, mas você está seguindo um caminho muito longe. Jesus, quando pregou o evangelho e fez discípulos, ele queria que os discípulos o seguissem. Ele queria que os discípulos o imitassem. Então, Jesus é o modelo que nós devemos seguir. Jesus não andava maltrapilho, né? Jesus ele se vestia bem. Jesus ele vivia relativamente bem. Ele não era um mendicante. Não era assim que Jesus vivia, embora muitas pessoas ofertavam para o ministério de Jesus, inclusive muitas mulheres davam oferta para o ministério do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim, Jesus era simples, e Jesus procurava sempre, obviamente, glorificar o Pai. Então nós devemos ter esse entendimento, esse equilíbrio na nossa vida, para não cair no pecado da cobiça, da ganância, da inveja, dos desejos pecaminosos desta terra, desejos terríveis, como cobiçar a mulher do próximo, e desejos também como cobiçar as coisas do outro, e mais sutilmente, eu viver por inveja do que os outros têm. Isso é um absurdo, mas isso é mais comum do que você pode imaginar. Pessoas comprando, adquirindo ou vivendo porque querem ter o que aquela pessoa tem. Então, que isso não motive a sua vida, a sua mente, o seu coração. O que é que deve lhe motivar? A glória de Deus. Eu glorifico a Deus adquirindo esse produto, eu glorifico a Deus dedicando esse tempo para essa atividade, né? Deus está em primeiro lugar nas escolhas que eu vou fazer para ser feliz. Como é que eu vou ser feliz? Suprindo os desejos materiais, como esses manjares caríssimos, como o livro de Provérbios fala? Ou será que eu posso ser feliz na simplicidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tendo uma vida de comunhão com o Senhor, aprendendo a ser como Jesus e procurando viver como Jesus viveu e ensinou? Essa é a ambição que nós devemos buscar, e é disso que trata o 10º mandamento. Vamos estudar próxima semana sobre o não cobiçar, agora no Novo Testamento, e depois o não cobiçar mais voltado para as filosofias e pensamentos da atualidade. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos oriente a termos uma vida que agrada ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor para conosco. Obrigado pela tua palavra que nos exorta a termos os desejos corretos, mesmo no mundo caído e corrompido. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, e entendimento. Às vezes não é tão simples, nossa mente nos confunde e podemos optar por caminhos que beiram a inveja e a ganância que gera a cobiça. Purifica, Senhor, o nosso coração, para que as nossas motivações e intenções sejam puras, santas, que agradam ao Senhor. Nós te pedimos isso, ó Deus, porque sozinhos não conseguimos investigar o nosso coração como convém. Pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite às 18h30.